verdadeira, a fé genuína. Isso interferiu na vida de Timóteo. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo tinha 19 anos aproximadamente quando ele começa a seguir o evangelho através da vida do apóstolo Paulo. 19 anos. E aí desde pequeno. Eu lembro muito claro, isso para mim é muito nítido na minha mente, a minha mãe orando. A minha mãe orando. Várias vezes eu acordava para ir para a escola de manhã. A minha mãe estava orando na cama. Às vezes ela estava fazendo algo, ela parava e estava orando. Coisas que marcam. Eu tenho certeza de tudo aquilo que eu sou hoje, pela graça de Deus. Primeiro é pela graça de Deus, depois é pela minha mãe. A influência da minha mãe na minha fé. A minha mãe nunca reclamou, nem na dor do câncer a minha mãe reclamava. Ela falava assim: estou bem certo de que o Senhor está comigo. Mãe, mas isso que o Senhor está comigo. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, eu estou bem certo de que a minha vida acabou aqui, o Senhor preparou para mim uma coroa eterna. Mas sabe como a gente desperta isso na vida dos nossos filhos? Como Lloyd despertou? Lloyd fez isso e através de Eunice ensinou para a mãe, Eunice ensinou para Timóteo, trazendo eles para aprender da palavra de Deus. Muitos pais que estão aqui na igreja, que são daqui ou que não são daqui, não traz seus filhos para a igreja, deixa eles dormindo em casa. Vem para a igreja, deixa os filhos dormindo. Eles precisam descansar. Muitos fazem isso. Eu vejo isso muito claro. Não, ele trabalhou a semana inteira, estudou, ele precisa descansar. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu nunca fiquei sem ir na igreja domingo de manhã. Meus pais me acordavam às 7h30 da manhã no domingo. O pai chegava e falava assim: ó, eu estou subindo para a igreja, daqui a pouco eu encontro vocês lá. A gente levantava e ia. E eu não estou cansado. Eu durmo até hoje. Não deixa seu filho. O seu filho precisa olhar o seu exemplo. O seu filho está olhando você. Se o seu filho não tiver um exemplo para seguir, ele vai seguir outros exemplos. Traga seu filho. Aí ele vai chorar, ele vai ficar com sono, vai dormir, que durma no banco, sentado na cadeira, mas traga ele. Porque em alguma coisa ele vai saber. A minha mãe acordava todo domingo pela manhã e me levava para a igreja. Eu lembro disso muito claro. Com 6 anos de idade, a minha mãe pegava nós. E olha que a minha mãe tinha criou uma genealogia longa. Eram 10 filhos. E a minha mãe pegava aquilo ali assim, um pegava no colo, jogava aqui, outro pegava ali, jogava no cavalo, jogava na charrete, e levava aquele bando para a igreja. Quando chegava, lotava a igreja. A igreja era pequenininha. Até hoje ela é pequenininha. E toda vez que eu vou lá em Minas, lá na região de Galileia, onde eu nasci, que eu sou galileu, não é só o Fernandinho que é galileu, eu sou galileu, né? E quando a gente ia para lá, toda vez que eu vou lá, eu vou naquela igreja. Toda vez eu vou lá. Porque eu quero olhar da onde eu nasci no Evangelho. Do mesmo jeito a igreja está hoje. Os mesmos bancos de madeira, daquelas ripas que você senta e dói as costas, dói tudo. Está no mesmo lugar. E a última vez que eu fui lá, o irmão Tião, meu irmão, a irmã Eli são de lá. E a última vez que eu fui lá, eu fui naquele lugar e encontrei senhoras de 90 anos, que olhou para mim e falou assim: lembro da sua mãe aqui na igreja. Mulheres que estão ali a vida inteira, sentado naquele banco desconfortável, ensinando pessoas a seguirem a Cristo. Uma fé inabalável que o tempo não levou, que as lutas não levaram, que os problemas não afastaram. Estão ali com as marcas da fé, às vezes o joelho doendo, às vezes as pernas doendo, as marcas físicas e emocionalmente da fé, mas continuam firmes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos filhos estão olhando para nós.
Nossos filhos estão olhando para os nossos passos. A cada passo. Traga seu filho para a igreja. Vai chorar, não vai querer vir, traga ele. Porque um dia, a minha filha mais velha, que tem 27 anos, um dia a Tainá me procurou, falou: pai, há uns 5 anos atrás, pai, eu nunca te agradecer. Porque o Senhor me ensinou o caminho da fé. E eu vou dizer para você, às vezes a minha fé, em alguns momentos, não era tão firme. Mas eu sempre falava para ela: o Senhor está conosco. Sabe quando você fala que o Senhor está conosco, mas lá dentro você fala, está assim, queria tanto sentir, né? Mas o Senhor está conosco. Fé genuína. Ensina teu filho. Um dia ele vai agradecer você. Um dia ele vai falar assim: obrigado. Obrigado porque o Senhor me trouxe. Obrigado porque o Senhor me ensinou o caminho da fé. O que eu guardo da minha mãe não é dinheiro. O que eu guardo da minha mãe é o caminho da fé. Ensina teu filho. Ensina o caminho que o seu filho deve andar. Segundo ensinamento que Lloyd ensina para Timóteo. Ensinar a fé. A fé, e o segundo é as Escrituras, a palavra de Deus. E o texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, acho que é 3,15, deixa eu ver se é isso mesmo. 3,15, Paulo aconselha para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, seja um obreiro que não precisa ser envergonhado quando examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Paulo orienta Timóteo e fala: Timóteo, você foi instruído na palavra de Deus através da sua vida, da vida da sua avó, da vida da sua mãe. Você foi instruído na palavra e agora você deve pregar a palavra. Porque você foi instruído na palavra de Deus. Você foi orientado pela palavra de Deus. Você foi trabalhado pela palavra de Deus. Você conheceu a palavra de Deus. Agora então você vai instruir aqueles que Deus tem dado na sua vida. Paulo olhava para Timóteo. Timóteo com certeza lembrava daqueles momentos dos cultos domésticos que a mãe fazia, os momentos de ensino, os momentos de luta que eles se ajoelhavam e buscavam em Deus, onde eles liam a palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo, quando Timóteo começa a segui-lo, Paulo circuncida Timóteo, porque Timóteo, pai de Timóteo, a mãe de Timóteo, Eunice, era judia. O pai de Timóteo, que a Bíblia não relata o nome dele, era grego. E aí Timóteo não tinha sido circuncidado, porque o pai não tinha deixado com que Timóteo circuncidasse para seguir o judaísmo. Paulo, quando Timóteo se converte, Paulo chama Timóteo, e o pai de Timóteo já tinha falecido, então ele ali circuncida em respeito aos judeus, a qual Timóteo iria pregar depois. Ele foi instruído na palavra de Deus. E é interessante quando a gente pensa nisso. O pai de Timóteo poderia ter ensinado ele do jeito dele, a mãe poderia ter ensinado do jeito dele. Não, eles não se preocuparam em ensinar doutrinas de igreja para o filho. Eles decidiram ensinar a palavra de Deus. E isso é muito importante para eu e você sabermos. Às vezes a gente quer ensinar doutrina de igreja para filho. Às vezes nós queremos ensinar coisas que você aprendeu de dogmas de igreja. E a palavra de Deus diz, e Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você foi instruído na palavra de Deus. Aqui, ó. Irmãos, aqui não é o que eu penso. Aqui não é o que você pensa. Aqui é o que Deus pensa e relata e nos instrui. Não é o que o cara lá da televisão está ensinando. Não é aquilo ali, vai ver, vai olhar. Mas o que eles vão seguir. Até porque eu não fui instruído em ninguém da televisão. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, só tinha um pregador que fazia programa de rádio. E eu lembro que ele pedia para você colocar um copo de água em cima do rádio. Não sei quem já viveu essa fase, né? Era o pastor Davi Miranda. Pegava em todo lugar do Brasil. Não tinha uma rádio. Lá no buraco tal, pegava Davi Miranda. E a gente fazia isso. E aí, meu pai não tinha nada para ouvir. Não que nada, né, no sentido que ele não era nada.
não tinha programas para ouvir. Eu lembro que tinha esse programa de rádio. Só esse programa de rádio. E a gente ouvia Davi Miranda pregar. A gente só não colocava o copo de água em cima do rádio. E era uma coisa complicada, porque não tinha energia elétrica. E aí você tinha que ser pilha. E para comprar pilha precisava ir na cidade. E a cidade é longe. Então a gente ouvia muito pouco, mas quando podia ouvir. Mas sabe aonde nós éramos mais instruídos? Que não precisava de rádio, não precisava de pilha, precisava só de disposição? Na igreja. Nos cultos domésticos, ao redor do fogão. É ali que o Senhor nos instruía. É ali que Pai reunia todos nós. Eu lembro que a mãe e o pai reuniam todos nós diante de uma mesa e nós tomávamos café. E todo dia um de nós tínhamos que dizer um versículo que nós tínhamos decorado. Aprender a palavra, como o judeu ensinava para o seu filho. Ele colocava nos umbrais da porta os versículos, o filho tinha que decorar aqueles versículos. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, para que sejam referências dessa sociedade. E você, mãe, você, avó, você tem essa responsabilidade, não é obrigação, responsabilidade, para fazer isso diante de Deus. E Paulo, diante de Timóteo, Paulo fazia isso. Paulo falava para Timóteo: Timóteo, você foi instruído em todo o caminho do Senhor, em tudo aquilo que você aprendeu da sua mãe, você deve praticar. Quer ver uma coisa? Você que está grávida, ou não está grávida, ou a criancinha pequenininha, ou você que não tem filho ainda, já começa a orar pelos teus filhos. Começa a orar. Senhor, eu não sou pai ainda, eu não sou mãe, mas eu quero orar por aquilo que o Senhor Deus já preparou para mim. Eu não vi, mas pela fé, eu creio que o Senhor vai me dar. Me ensina a criá-lo nos teus caminhos. Você que é grávida sabe exatamente o que estou falando. A mãe conversa com o filho. A primeira pessoa que tem contato com o filho é a mãe. Olha a sua importância. O pai, quando a mulher fica grávida, ele fala: nossa, está ficando barriguda, está ficando estranha a mulher. A mãe já conversa. Fica passando a mão assim na barriga. Não é assim? Com o passar do tempo, antes de nascer, ela ouve a voz do pai, ela já fica assim. Mas o primeiro contato é da mãe com o filho. Contato que Deus deu o privilégio de você ter esse contato. Fé genuína, o ensino da palavra de Deus e ensino das Escrituras. E a mãe e a avó de Timóteo era algo muito comum hoje. Elas eram influenciadoras. Às vezes tem uns filhos, talvez eu espero que o teu... Aqui não, aqui é... Só vou falar, mas eu sei que seus filhos não fazem isso, né? São os seguidores de influenciadores. E é interessante esse negócio, por exemplo, eu estava vendo outro dia, lendo o jornal, lá no UOL, que eu gosto de ler as coisas do UOL. Eu estava lendo e aí descobri que tinha uma festa lá para o lado do Nordeste, Salvador, que só tinha artista famoso lá. Era uma festa do Natal de Grey, The Gay, negocinho, né? The Guy, sei lá o nome da mulher, eu não lembro o nome. Eu não sei dizer o nome. Como é que é o nome? G-Gay, G-Gay, né? Assim, né? Negócio assim, né? Então, aí eu falei assim, gente, quem é essa mulher que tem tantos milhões de pessoas que seguem ela? Eu nunca vi falar. E aí ela publica coisas de super interesse meu. Se eu não souber, eu vou entrar em crise depressiva. E aí sabe o que acontece? Às vezes o seu filho segue. E ele está aprendendo tanta coisa importante. Espero que ele aprenda a não ser aquilo. E às vezes a gente segue essas pessoas. A Bíblia diz que Lloyd e Eunice influenciava a vida de Timóteo. Atos 16:1. Olha o que diz Atos 16:1. Atos 16, verso 1. Olha o que diz. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e a daí para Listra, onde encontraram um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe
era uma judia cristã, mas o pai era grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio, e por isso pediu que ele participasse da viagem com eles. Olha que legal. A mãe, Paulo cita a mãe, a avó e a mãe, que tinham influenciado ele. Pessoas que influenciam seus filhos no comportamento, no modo de ser. Que eles não precisam buscar influenciadoras das digitais, ou influenciadores digitais, modelos de vida que não são compatíveis com aquilo que nós ensinamos através da palavra. Seja influenciador do seu filho, influencie nas decisões. Influenciar não é dizer o que tem que fazer. Em alguns momentos você precisa falar isso para ele, ó, tem que fazer isso aqui. Mas influencia com a sua vida, com o seu cuidado, com o seu amor, com a sua dedicação àquilo que Deus tem te dado. Muitos de nós somos igual Adão, igual Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor procurou Adão e falou assim: Adão, o que aconteceu aqui? Adão falou assim, primeiro Adão fugiu da sua responsabilidade. Depois Deus fala assim: Adão, o que aconteceu aqui, Senhor? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que errou. E Deus faz uma pergunta para Adão: Adão, onde você estava? Onde você estava? Muitos de nós não somos influenciadores dos nossos filhos, e aí chama os filhos para... Aí os filhos vêm para a igreja não é responsável por educar o seu filho doutrinariamente. Nós não somos obrigados, a igreja não é obrigada. Quem ensina seu filho aos caminhos do Senhor, e a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Ele não falou assim, leva seu filho para a igreja porque ela vai ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. Não, quem vai ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar é você. Você é o maior influenciador na vida do seu filho. Não é a igreja, é você da tua casa que convive todo dia com ele, que deita, que dorme, que almoça, que janta, que conversa, que caminha. Você é o maior influenciador na vida do seu filho. Não transmita para o outro a responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. É você. Paulo fala a Timóteo, tua mãe foi influenciador na sua vida, e a Bíblia diz que Timóteo se tornou um grande influenciador. E sabe por quê, irmãos? Porque uma serva fiel do Senhor, uma líder fiel do Senhor, ela forma líder que vai ser para sempre alguém direcionado pelo Senhor. Eu olho para a minha vida, eu olho para a vida dos meus irmãos, eu olho para aquilo que Deus nos ensinou desde pequeno, e eu vou dizer para você que quando eu era pequeno, igreja às vezes era chato. Igreja era chato, às vezes, ir na igreja. Sempre a mesma coisa. Lá na minha igreja tinha uma irmã, lá no Itamaraty, chamada Irmã Maurina. Não sei se a Silvana lembra, Irmã Maurina. Irmã Maurina foi aquela que, desde pequeno, que a gente ia na igreja. A Irmã Maurina que ensinava as crianças da igreja. Desde pequena. E a Irmã Maurina era muito chata. Para mim. E hoje eu aprendi que aquela chatice que eu achava na minha época era a maior virtude que a Irmã Maurina tinha. Sabe o quê? Oração. Quando a Irmã Maurina falava assim, o pastor falava assim, Irmã Maurina vai orar. Eu era moleque, sei lá, 8 anos, eu sentava e falava assim, meu Deus, o culto acabou agora. Ou às vezes eu falava assim, agora é hora de eu dormir, porque a oração dela demorava. Demorava, Irmã Maurina. E aquilo, é uma senhorinha, e aí uns anos atrás eu fui pregar na igreja lá em Guarulhos. Estou pregando e citei o exemplo da Irmã Maurina na minha vida. Quando acaba o culto, o filho dela, pastor Luiz Carlos chega e fala assim, essa mulher que você falou é minha mãe. E ela que me ensinou todos os caminhos na minha vida. E eu sou pastor hoje por ela, por causa dela. Ele nem sabia que ela tinha sido influência na minha vida, talvez foi na vida da Silvana, que a Silvana nasceu na igreja de Itamaraty. Pessoas assim que passam pela nossa vida e são referências. Eu nunca mais vi Irmã Maurina. Saí de Itamaraty, da igreja de Itamaraty, nunca mais vi Irmã Maurina. Não sei se está na glória, não sei, nunca mais vi.
mas eu lembro dela. Sabe por quê? Porque ela foi influência na minha vida. Talvez são pessoas que vão passar por aqui, o tempo que você vai viver por aqui, pessoas que vão ser influentes na sua vida espiritual, na sua caminhada. Talvez você não vai ver mais pessoas, mas você sempre vai lembrar de que aquela pessoa influenciou a sua vida. Timóteo se tornou um grande líder da igreja, e eu estou encerrando para você ficar tranquilo. E o texto que eu quero ler com você, para demonstrar isso para você, está lá em Filipenses 2, 19 e 24. Paulo escrevendo aos Filipenses 2, 19 e 24. Paulo fala assim sobre Timóteo. Filipenses 2, 19 e 24. Diz assim, olha só que lindo. Paulo diz, se for da vontade do Senhor, brevemente enviarei Timóteo para vê-los. Olha que legal. Lloyd influenciou a vida de Eunice. Eunice influencia a vida de Timóteo. E aí Paulo fala assim, olha, se for da vontade do Senhor, brevemente enviarei Timóteo para vê-los. Assim, na volta ele poderá me animar contando-me tudo a respeito de como vocês estão passando. Não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro como Timóteo. Cada um parece preocupar-se com seus próprios planos e não com os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem Timóteo. Ele tem sido como um filho para mim, ajudando-me a anunciar o Evangelho. Espero enviá-los a vocês assim que souber o que vai me acontecer aqui. E estou confiando no Senhor, que eu mesmo possa ir vê-los em brevemente. Olha que Deus usa a vida, e agora Timóteo, Paulo fala assim, olha, agora eu vou enviar Timóteo até vocês. E vocês conhecem Timóteo, muitos cuidam das coisas da vida, mas Timóteo ama. Timóteo ama a palavra de Deus. Timóteo não perdia tempo. Depois Paulo fala para Timóteo, escreve lá em 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não perca tempo com as coisas bobas da vida, com discussões falsas, com essas coisas. Não perca tempo com isso, porque tem pessoas que estão morrendo sem Cristo. Trabalhe para isso. Influência. Pessoas como eu e você. Ei, pessoas que são influência na vida dos outros. Seja influência na vida dos seus filhos. Seja influência. Deus não te deu ainda? Comece a orar. Senhor, eu vou levar meu filho todo domingo para a igreja. Traga ele aqui. Mas não se esqueça que você é o maior influenciador na vida do seu filho. As lideranças da igreja podem ser influenciadores, mas você é o maior influenciador na vida do seu filho. Então, trabalhe por isso. Busque por isso. Seja influencia. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Filho correndo na igreja não me incomoda, não. Não me incomoda. Eu gosto que eles... Mas não, um filho correndo na igreja, a gente fala assim, para menino. Ele vai falar assim, essa igreja é chata. Estou dizendo que é para todo filho correr na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que isso não me incomoda. Sabe por quê? Sério. Não, é verdade. Estou dizendo isso de coração. Irmãos, eu fui criado na igreja onde o filho não podia fazer nada na igreja. E a gente amou a igreja por amor à igreja mesmo, por amar a igreja mesmo. Mas era chato. O filho não podia subir no altar, não podia fazer nada. O filho correr, andar, não me incomoda. Isso não me incomoda. Incomoda talvez alguns, mas a mim não incomoda, não. Domingo que vem eu sei que vai ter um monte de criança correndo. Não, não é isso. Mas que a gente seja influenciador. Quando ele lembrar de nós, de mim, de você, eles vão falar assim, que bom. Que tempo bom que eu vivi na igreja. Então, seja influenciador dos seus filhos. Você que é avó, influencia seus netos. Ah, mas meu filho não leva os filhos para a igreja. Cata eles e traz. Eu tenho certeza que Eunice, que Lloyd fazia isso com Timóteo. Eunice falava alguma vez assim, hoje eu não vou na igreja. Não tem problema. Vem cá, Timóteo, vai para a igreja comigo. Vou ensinar você a fazer isso. Porque você é influenciador da sua geração, não apenas do seu filho ou do seu neto.
Você é influenciador de uma geração. E Deus tem colocado na minha vida e na sua vida essas pessoas. Amém? Amém? Glória a Deus. Mulheres influenciadoras. Influencia seus filhos. Não fique colocando posts para ter likes. Seja like na tua casa com teu filho. Ali que vai dar a diferença. Eles vão curtir o que você está vivendo diante do Senhor. Eita glória. Aleluia. Amém?